Sua criança com dislexia tem direito a um acompanhante terapêutico no ambiente escolar? Vamos discutir sobre isso hoje? Olá, eu sou Nara Gisele, psicóloga infantil. Hoje estou aqui com a Lília, psicopedagoga, neuropsicopedagoga e especialista em alfabetização. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre os transtornos de aprendizagem. É muito comum, Lília, a criança com autismo, ela ter hiperlexia, né? Isso se propaga com muita intensidade de que a criança ou a pessoa com autismo, em sua maioria, ela não vai ter dificuldade de aprendizagem, pelo seu hiperfoco, por gostar de letras e números, acaba lendo muito mais cedo, precocemente, né? Mas em contrapartida, tem outras crianças que vão ter sim dificuldade de aprendizagem. Meu filho Heitor, por exemplo, é uma criança nível 1 de suporte com TDAH e que tem muita dificuldade de aprendizagem, hoje diagnosticado com dislexia. E no início, né, quando a gente começou a identificar o autismo nele, ainda existia aquele questionamento, né? Ah, mas por que ele não tem hiperfoco em letras e números? Por que ele não gosta de ler? Por que ele se esquiva muito de atividades escolares, né? E é exatamente por isso, porque nem toda criança com autismo vai ter facilidade ou hiperfoco em letras e números. Isso mesmo. Na verdade, é uma verdade, né, que as pessoas tomam como verdade, que todo autista tem essa habilidade, essa super habilidade, né, de identificar letras e números precocemente. Mas, na verdade, o que a gente vivencia dentro do ambiente clínico, né, dentro das sessões, com os pacientes que a gente recebe, são crianças, em maioria, com dificuldades nesse processo. Né? Então, a hiperlexia ela é o quê? Ela é essa super habilidade que o indivíduo tem de desenvolver essa habilidade de leitura precocemente, decodificação, na verdade. Ela tem um hiperfoco em letras, muitas vezes em números também. E tem crianças que, às vezes, aos 2 anos de idade já conseguem ler palavras, né, decodificar aquela palavra, e os pais tendem a ficar muito felizes com isso. Só que a gente precisa ver o outro lado, que são justamente as crianças que apresentam essas dificuldades, né? Que muitas vezes passam desapercebidas. Os pais às vezes não conseguem identificar os sinais precoces que vêm antes do processo de alfabetização, né? Ali na pré-escola ainda, e essas dificuldades começam a surgir mesmo no processo de alfabetização, que é quando a criança está inserida ali, que precisa realizar leituras, precisa identificar letras e começam essas dificuldades. Isso pode gerar, inclusive, outras questões, né? Questões emocionais, questões da criança muitas vezes não querer ir para a escola, né? Apresentar essa recusa, não quero ir para a escola. Começa a apresentar comportamentos que os pais conseguem identificar como, por exemplo, alguma coisa na escola, está acontecendo alguma coisa de errado na escola, né? Mas a gente precisa ligar o sinal de alerta que muitas vezes essa recusa em estar na escola é porque ela não está conseguindo acompanhar a aula, não está conseguindo corresponder ao que os professores, ao que o professor solicita dela ali. Verdade. Por exemplo, leituras que precisam ser realizadas na sala, ela não consegue, ela vê os coleguinhas conseguindo, isso vai gerando aflição, né? Lília, e é importante a gente falar aqui que essa análise ela precisa ser feita de forma bem complexa, porque muitas vezes o que parece ser não é, né? Então é muito comum quando eu, por exemplo, vou fazer observação escolar, visita escolar, as crianças serem apresentadas por rótulos, né? Sim, isso. Como preguiçosa, hiperativa, aquela criança que não para, que não tem interesse, que só quer brincar. Isso. Enquanto que a primeira infância é exatamente uma fase para brincar, é exatamente uma fase para experimentar, vivenciar. E que todo conhecimento dessa criança, ela é incorporado, ela é melhor absorvida a partir da ludicidade, né? E como nós, no Brasil, temos um currículo escolar mais acelerado, né? Especialmente aqui no Piauí, a gente tem um currículo escolar mais acelerado, é muito confuso aí para essas crianças de 4 a 6 anos, a identificação da dislexia, dos primeiros sinais da dislexia ou não. Isso. Porque a rotina que muitas vezes é apresentada pela escola tradicional é uma rotina
Maçante. Isso. Muito exigente, de muita leitura escrita, de muita palavra, de muita sílaba, que na maioria das vezes não consegue captar mesmo o interesse da criança. Muitas vezes é exigido que a criança entre no primeiro ano, que é o período do ciclo de alfabetização, já sabendo ler palavras, pelo menos com sílabas simples. E aí muitas crianças não alcançam, né? E quando chegam lá, começam a apresentar esses comportamentos de frustração porque não alcançam. E a escola tende a cobrar. Então vai aumentando o nível de complexidade e, consequentemente, esses comportamentos de esquiva vão também aumentando, porque a criança não tem pré-requisito para acompanhar o que está sendo trabalhado na turma. Isso vai gerando mais aflição naquela criança. A gente precisa entender, né, que essas dificuldades relacionadas ao processo de aprendizagem da alfabetização em si, elas precisam ser identificadas, elas podem ser identificadas, na verdade, ainda nessa fase de pré-escola, né? Crianças, por exemplo, a gente consegue observar sinais precoces da dislexia nas crianças que estão na pré-escola, crianças que têm, às vezes, trocas fonêmicas ao falar, né? Crianças que, quando a professora está ali começando a inserir as habilidades para ensinar o princípio alfabético, as crianças têm dificuldade de identificar o traçado das letras, né? Crianças que têm dificuldade na compreensão de uma história, por exemplo, a professora está contando uma história na sala de aula e aí depois faz aquelas perguntas de checagem para os alunos. Crianças que têm predisposição a ter dislexia, que já apresentam esses comportamentos, têm dificuldade. Elas apresentam essa dificuldade de responder de acordo com a história que ela ouviu. Então, algumas crianças com dislexia apresentam também outros comportamentos que não estão relacionados propriamente às dificuldades na leitura e na escrita. Mas a gente precisa entender o que é a dislexia. A dislexia ela é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, a criança não adquiriu esse transtorno, ela já nasceu com esse transtorno, né? É um funcionamento diferente dessa parte do cérebro que ocasiona, né, na verdade, essa disfunção ligada à parte da leitura, da escrita, muitas vezes também da matemática, do pensamento, do raciocínio lógico-matemático. Então, além de ser um transtorno do neurodesenvolvimento, é também um transtorno específico da aprendizagem. Então, partindo disso, a gente precisa identificar quais são as características desse transtorno e o importante é o quê? São os professores terem esse conhecimento para sinalizar para as famílias que perceberam essas características na criança. Porque muitas vezes, o que é que eu recebo no consultório? Pais que identificam características no momento da atividade de casa. Né? A escola nunca sinalizou que a criança teve dificuldade, mas os pais, quando vão realizar a tarefinha de casa, começam a perceber que a criança tem dificuldade de identificar tal letra, que às vezes, muitas vezes a escola começa pelo nome da criança, trabalhando na identidade, e mesmo ali no nome a criança tem dificuldade de dizer, por exemplo, qual a letra inicial do nome dela. E os pais começam a perceber e começam a ligar o sinal de alerta, tem alguma coisa errada. Lília, né? Ciente de que os professores, eles são muito importantes nesse processo de, não só do diagnóstico, né, que a partir dos seus relatórios eles conseguem, do relatório escolar, o professor consegue dar um olhar mais específico do comportamento da criança em sala, né, mas ciente de que o professor é um profissional de grande relevância para o desenvolvimento da criança com dislexia, né? Assim como a equipe terapêutica e a família, eu queria que você desse dicas bem pontuais para os professores que nos assistem, né? Que estão nos vendo agora, ficarem com sinais de alerta mais ligados para identificar em seus alunos. Assim, nós temos os critérios diagnósticos que estão descritos no DSM-5, que são a base para a gente ter um diagnóstico preciso da dislexia. Inicialmente, a gente tem que partir do princípio de que um diagnóstico de dislexia, ele não é feito assim, do dia para a noite. Quando uma criança chega com características que se enquadram dentro desses critérios, nós vamos fazer um processo avaliativo criterioso, usando instrumentos para conseguir mensurar essas habilidades, se estão de acordo com a faixa etária ou não. Essa criança precisa passar por uma equipe multiprofissional, né? E o médico vai fechar o diagnóstico desse transtorno. E aí, depois que tem-se esse processo, que é feita a avaliação com a equipe multiprofissional, nós vamos começar a intervir, né? Parte então para outro processo, que é o processo de intervenção. Depois que nós realizamos um tempo ali determinado, né? Determinado pela avaliação de intervenção, essas dificuldades continuam a persistir, a criança continua a ter prejuízos significativos,
aí sim a gente direciona para um diagnóstico. Geralmente, esse diagnóstico, a gente não consegue tê-lo nessa faixa etária de 6 anos, 7 anos, porque a criança ainda está no processo de alfabetização. Então, comumente, o que a gente consegue observar são que os diagnósticos, eles começam a aparecer, né? A criança começa a dar esses sinais e a família começa a perceber lá pela faixa etária dos 8, 9 anos de idade. E leva para fazer a avaliação e, consequentemente, fecha-se um diagnóstico. Qual a pergunta da Nara? Como é que os professores conseguem identificar esses sinais dentro da sala de aula? Começam a perceber ali na pré-escola, como eu já havia falado, né? Falei alguns sinais que podem ser sinais de alerta. Mais propriamente na alfabetização, quais são os sinais? A criança consegue até identificar os sinais gráficos, que são as letras, mas no momento da leitura, ela apresenta dificuldade em associar o fonema ao grafema. Então, ela precisa ter uma bagagem fonológica, ela precisa desenvolver ali um processamento fonológico, que nele está incluído a consciência fonológica, a memória de trabalho verbal, né? Está incluído também todas essas questões que envolvem a consciência fonológica. Então, se a criança não teve acesso ao desenvolvimento dessas habilidades ainda na parte da educação infantil, na pré-escola, ela vai também poder ter essas dificuldades, o que muitas vezes confunde, né? Confunde o professor. Professor do ano passado não fez um trabalho tão bom e essa criança tem alguns prejuízos por conta desse trabalho que não foi, né? Algumas estratégias que não foram assertivas e a criança começa a apresentar dificuldade. Então, a professora que recebe essa criança com dificuldade tende a começar a estimular mais, sinaliza para a família que precisa de um suporte maior no contraturno da escola e a criança começa a apresentar melhoras nessas questões, né? Da leitura e da escrita. Quando a professora começa a estimular, os pais começam a ajudar nesse processo e mesmo assim a criança persiste com essas dificuldades, aí sim, é preciso realmente mandar para fazer a avaliação. Quais os sinais que eu acabei de falar? A criança tem dificuldade na decodificação, muitas vezes ela consegue ler sílabas simples, mas quando está ali na palavra, principalmente quando são palavras com 3 sílabas, 4 sílabas, né? Ela começa a decodificar a primeira sílaba, mas quando ela chega lá na sílaba do final, ela não lembra mais o que ela leu no começo, né? Tem essa dificuldade. Crianças que têm dislexia, elas têm uma leitura lenta, uma leitura silabada, ela vai falando sílaba por sílaba e no final ela tem a compreensão dessa palavra. Ela não consegue automatizar esse processo de leitura para ler e entender automaticamente, compreender o significado daquela palavra, né? O campo semântico daquela palavra. Crianças que têm dislexia, ela tem dificuldade na compreensão, principalmente nessas questões de frase. Elas têm dificuldade de organizar o pensamento, por exemplo, para formular uma frase. Quando nós estamos trabalhando a estimulação desse processo, a gente passeia por todas essas habilidades dentro do processo de intervenção. Então, o que é pré-requisito principal? Desenvolver as habilidades da consciência fonológica. Crianças que têm dislexia têm dificuldade de identificar rimas, têm dificuldade de associar, por exemplo, se eu pergunto para ela, me diz uma palavra, eu digo para ela uma palavra que começa com a letra A, avião. Agora você vai me dizer uma palavra que começa com o mesmo som, o sonzinho da letra A. Então ela vai ficar pensando, mas tem dificuldade em associar, em entender que aquela letrinha faz parte também de outras palavras ali no início. Então a gente começa a perceber essas dificuldades. Trabalhando rimas, ela consegue até identificar, ela consegue compreender que as palavras que rimam são aquelas que têm o finalzinho parecido, o som no final parecido. Mas na hora de identificar, quando ela vai pronunciar a palavra, vamos ver aqui um texto, por exemplo, uma parlenda, que são textos mais simples, que a gente costuma trabalhar com crianças que estão nesse processo de alfabetização. Identifica aqui para a tia, dentro dessa parte do texto, se você consegue me dizer que palavras que rimam, que tem um final parecido. Aí a gente vai falando ali o que está no texto e espera que ela nos diga, por exemplo, sol e chuva, casamento da viúva. Chuva e sol, casamento de espanhol. Dentro dessas palavras que a tia falou, qual que você percebeu que tem o sonzinho no final parecido? Sol e espanhol, né? Ela tem essa dificuldade de identificar esses sons. Então, a gente vai trabalhando para que ela desenvolva essas habilidades de identificação desses sons,
consiga fazer a relação do fonema e o grafema, e no processo de leitura ela tem essa leitura mais automatizada. E fora a decodificação, que muitas vezes tem pessoas com dislexia que conseguem decodificar, leem de forma correta, mas elas fazem um esforço cognitivo tão grande para fazer a leitura que consome uma energia maior, né? E elas tendem a não ter essa vontade de ler. Quando elas, por exemplo, precisam ler um livro, né? Elas costumam fragmentar essa leitura em muitas partes, porque é muito cansativo para ela pegar um livro e ler, como por exemplo uma pessoa que não tem transtorno específico da aprendizagem, que a gente consegue ler um livro de forma fluente, consegue compreender. Muitas vezes a pessoa com dislexia começa a ler aquele livro e aí precisa retomar a leitura para poder compreender, né? Fazer a leitura, releitura. Eu consegui visualizar muito nesses seus exemplos, né, o comportamento do meu filho. E eu adicionaria, né, nessas características sobre dislexia, o fato de a criança começar a ter resistência por atividades acadêmicas que envolvam leitura escrita. E à medida que essas crianças vão tendo fracasso nessa atividade, elas vão se afastando dessas atividades, né? E o se afastar dessas atividades, quando é confrontado, quando é exigido, muitas vezes com severidade ou com uma persistência aversiva para a criança, consequentemente vem comportamentos interferentes, né? Então a criança começa a apresentar comportamentos desajustados para aquele ambiente, para aquela situação. Ela entende a rotina escolar, ela sabe que ela está lá para fazer atividade, ela consegue externalizar, muitas vezes verbalizar, que era o caso do meu filho, ele conseguia falar que ele não queria, que aquela atividade era difícil, que ele não sabia fazer, mas a persistência, né, do educador em fazê-lo cumprir aquela demanda por achar que só era fuga, né, ou preguiça, foi gerando comportamentos cada vez mais agressivos em relação a essas atividades, né? Então ele começou a se esconder debaixo da mesa, começou a querer sair da sala, né? À medida que o processo de alfabetização foi aumentando, ele começou a pedir mais vezes para ir ao banheiro. Então ele passava em vez de 2 minutos, ele passava 5 minutos, ele lavava a mão várias vezes, né? Que a AT me relatava, várias vezes dentro do banheiro, para fugir daquele momento da leitura, da escrita na sala de aula. E outra coisa também que a gente começou a observar, que era a grande dificuldade de ler escritas diferentes, né? Então ele aprendeu a ler caixa alta, mas ele tinha muita dificuldade de transcrever ou de transpor a leitura para outros tipos de letra, para a letra script, para a letra cursiva, né? Foi ficando muito desafiador, né? E esse comportamento de evitação vai gerando muitas vezes um desconforto tão grande, a exposição social vai atingir exatamente a autoestima, né? Então, assim, para o meu filho é muito difícil, a autoestima dele fica muito abalada quando ele vê uma criança menor do que ele lendo, né? E ele não consegue acompanhar ou estar naquele mesmo nível de leitura, né? E uma das coisas que é importante a gente ficar atento, que a dislexia não significa falta de inteligência. Não. Falta ou menos inteligência. Muito pelo contrário, né? Crianças que têm dislexia, a gente tende a perceber outras características, né? Por exemplo, a criatividade. Crianças que têm dislexia costumam ser muito criativas, além do parâmetro que a gente tem, né, das crianças típicas. Então, essas crianças tendem a ter mais habilidade, por exemplo, de desenho. Eu mesma tenho uma vivência de uma paciente que eu atendo que tem dislexia, e quando ela diz, tia, vamos desenhar, eu já fico com o pé atrás, porque o desenho dela evolui como um desenho profissional e ela nunca teve aula de desenho. E o meu é aquele desenho ainda bem infantil. Aí eu disse, não é justo, ou o seu desenho ou o meu desenho. Então ela faz detalhes de sombra quando vai pintar. Olha a criatividade, né? Então, a criança ter dislexia não tem nada a ver com a criança não ser inteligente. A criança, muito pelo contrário, é muito inteligente. Assim como a criança com autismo ter hiperlexia não significa dizer que ela vai ter sucesso na alfabetização, né? Que é muito comum a criança com hiperlexia começar a decodificar e ler palavras com 2 anos, 3 anos, mas nada garante que ela vai contemplar a compreensão da leitura, né? De palavras, de frases, de texto, no tempo regular, né? Que no tempo que é escola, no tempo planejado pela escola, né?
Lília, mas a pergunta que não quer calar. Vamos lá. A criança ou a pessoa com dislexia tem direito a um acompanhante terapêutico no ambiente escolar para favorecer sua inclusão? Peraí, gente. Eu sei que o papo tá bom, tá ficando muito empolgante. Vocês querem saber se a lei garante o acompanhante terapêutico ou não, mas essa resposta eu vou dar na parte 2. Então deixa seu like, encaminha esse vídeo para quem você acha que é muito importante, para o professor do seu aluno, para o coordenador da sua escola, para um pai de um coleguinha de sala de aula, e fica com a gente no próximo vídeo, parte 2, que a gente vai concluir esse tema.